Boa noite. Namastê. Bem-vindos. Dando início ao encontro. Boa noite. Namastê. Para quem está participando pela primeira vez, muito bem-vindo também. Sempre tem alguém, né? Outras pessoas participam com bastante assiduidade. Então agradeço a presença de todos. Os companheiros que sustentam o encontro e os que estão chegando aqui hoje pela primeira vez. O encontro ele só é possível com a presença das pessoas, né? Independentemente do número de pessoas. Tendo pessoas, o encontro acontece. E o que sustenta este encontro é justamente essa vontade de estar junto, ainda que virtualmente, é a vontade de compartilhar, a vontade e a necessidade de investigar. Estar de investigar é muito importante, né? É algo que se dá além da curiosidade, né? Curiosidade muitas vezes é uma mola propulsora que a gente não examina muito bem, né? Puxa, eu quero saber tal coisa, eu quero saber tal coisa. A gente não tende a examinar exatamente por que a gente quer saber das coisas, né? Às vezes sim, às vezes não. O querer saber das coisas é uma necessidade da nossa inteligência, é uma necessidade de se conhecer, né? Quando você conhece as coisas, você também se conhece, porque você é parte das coisas. Ainda que esse processo seja inconsciente, nós nos conhecemos conhecendo as coisas, né? Porque somos parte delas. Somos parte da natureza, somos parte da raça humana e de outras coisas mais, né? Então a nossa existência ela é parte do todo. Somos ignorantes, sabemos muito pouco a respeito de nós mesmos. E isso muitas vezes nos leva, boa parte das vezes nos leva, a viver num estado de ignorância muito profundo e com uma certa angústia às vezes, né? Em busca, porque a gente só sabe de si quando sabe também do todo, né? Às vezes isso não está muito claro, mas é assim que funciona. Para que eu possa saber quem eu sou, uma vez que isso seja uma necessidade minha, eu também investigo isso do qual eu sou parte. Pode ser uma família, né? Preciso saber quem é a minha família, preciso saber quem são meus amigos, preciso saber que lugar é esse que eu estou, preciso saber dos outros, né? Dos demais. Eu tenho esse anseio, temos esse anseio de uma necessidade de se encaixar no universo, né? É um anseio muito profundo, mas que de certa forma todos nós temos em algum nível, né, de compreensão a esse respeito. Muitas vezes a pessoa acha que a necessidade de buscar a resposta é uma forma de nutrir o ego. Não deixa de ser, né? Só que nós não somos o ego. Então, essa descoberta de que eu não sou o ego vem depois. Muitas vezes a gente inicia essa busca
querendo ser alguma coisa, querendo ser alguém, querendo saber quem a gente é, por N razões, né? E a beleza é quando um grupo de pessoas se reúne, inúmeras formas e inúmeros lugares para a gente se reunir, né? Em busca dessas respostas, e elas são muito importantes. Uma das nossas principais angústias é essa ignorância de si, este não saber quem sou, nem não saber o que sou, de onde vim e para onde eu estou indo, né? Explicações não faltam, mas uma certeza eterna, né, que só ela é capaz de nos apaziguar, nem sempre é tão fácil de encontrar. Então, uma forma da gente se denominar, né, é buscador, né? Muitas vezes a gente busca a verdade, mas essencialmente nós estamos buscando a nós mesmos, porque buscar a verdade é isso, né? Que verdade é essa que você quer encontrar que não seja a sua própria? Que verdade é essa que esteja aquém, além dos conceitos e das ideias? Então é uma questão muito existencial e muito importante, ela é fundamental, porque é ela que vai nos dizer o que estamos aqui, qual é o nosso propósito e para onde a gente está indo. Por que isso é importante? Porque se você não souber essas coisas, você vai ficar isento dos estados de alegria. Você não alcança um bom estado, né? Você não alcança o que se chama também de belo estado, beautiful state, né? Então, existem várias formas de a gente se encaminhar para um bom estado. Uma delas, óbvia, é a gente se liberar daquilo que nos pesa nos ombros, daquilo que está pesado, que a gente carrega nas costas muitas vezes, sem saber onde é que eu vou deixar esse negócio, né? A nossa história, as nossas histórias, as nossas memórias, sejam lá quais forem, que nos deram e ainda nos dão uma identificação, uma identidade, né? Eu sou aquilo que eu vivi, né? Eu sou isso da onde eu vim, eu sou este com quem, né, com quem está em volta de mim, né? Os outros me definem. Só que vai chegando num ponto em que essas respostas não nos satisfazem mais, especialmente quando temos certas experiências de relações impermanentes, né? A questão é você saber quem você é. Por que isso é importante? Como eu já disse, porque a sua felicidade, a sua alegria de viver só pode ocorrer quando essa resposta for encontrada. E o interessante é que essa resposta não é uma resposta única. Ela é uma resposta múltipla. Ela é uma resposta dinâmica, como é a natureza do nosso encontro aqui, né? Muitas vezes a gente acha que encontrar a verdade é encontrar uma frase feita, né? Ou algo que seja absoluto. A verdade não é absoluta. Cada um de nós olha para as coisas de um ponto de vista e a partir do seu passado, a partir das suas memórias, a partir da sua compreensão. E uma coisa não é mais verdadeira que outra. Cada um de nós traz consigo a sua percepção do mundo em volta, né? Ela é única. Às vezes ela é compartilhável, às vezes não. Então, quando nós olhamos para as coisas, muitas vezes para a mesma coisa, né? Se nós nos sentarmos
né, em grupo diante de uma tela para assistir um filme, cada um de nós vai estar vendo um filme, né, da mesma forma, para qualquer situação com a qual a gente se depare, cada um de nós está vendo uma coisa diferente. Da mesma forma, quando a gente olha para si mesmo, né? Muitas vezes eu vou olhar para mim mesmo pelos olhos dos outros. Preciso que os outros me definam. Se os outros têm um bom olhar sobre mim, bem eu me sinto. Se os outros não têm uma boa visão a meu respeito, minha percepção de mim mesmo fica um pouco comprometida, né? Por quê? Porque, na verdade, eu não sei me definir por mim mesmo, né? Sou definido pelo que os outros pensam a meu respeito. Isso é um aprisionamento, isso é uma gaiola. Por quê? Porque eu acabo fazendo um esforço enorme para ser bem visto pelo outro, para que o outro me defina como alguém melhor do que eu consigo me perceber. Esse é um jogo do ego, né? É um jogo complexo, mas que a gente pratica o tempo todo. Então, já comecei falando um monte de coisa aqui, né? Mas é porque é importante a gente saber por que a gente está aqui, o que nos traz aqui, né? E honrar isso, porque a gente poderia estar fazendo outra coisa, né? A gente poderia estar assistindo outras coisas. Por que você está assistindo esse encontro? O que te traz aqui? Então, é interessante investigar com muita serenidade o que você quer de fato encontrar no encontro, né? É importante, porque isso vai ajudar você a caminhar numa trilha mais real, né? Vai ajudar você a caminhar sem perder muito tempo. Perder tempo significa que você está dando voltas e não está indo ao encontro daquilo que você precisa, né? Tanto faz o tempo que isso leve. Pode levar 1 minuto, pode levar uma semana, pode levar uma vida inteira, pode levar muitas vidas, né? Quando você estiver andando em círculo, como um zumbi, né, em transe, você não se realiza como ser humano. Você não se realiza como ser. Então, quando a gente pausa e coloca uma meta pessoal, né, uma meta de vida, uma meta existencial, a gente recebe também todo o suporte do universo para encontrar o que a gente é, para a gente encontrar quem a gente é. Todo encontro, ele se constitui para essa finalidade primeiro. Outras coisas ocorrem no paralelo, né? Outras coisas se agregam. Mas o encontro é encontro, né? Cada um que se encontra consigo mesmo se encontra também com os demais. Isso é o que define o estado de unidade. Não é essa frase, né, tão mal compreendida e tão mal falada às vezes, né? Somos todos um, somos todos um. Você pode até falar essa frase, mas você não se percebe como um, né? Você fica só na ideia, numa idealização, fica só como um conceito. A realização de que você é um com o todo pertence a um estado muito elevado de consciência, né? E ela possivelmente não é tão simples de ser descrita em palavras. As palavras talvez não sejam suficientes para expressar o que seja o
o estado de unidade, né? Mas, conceitualmente, a gente vai tentando definir algumas coisas. Porque se a gente está no encontro, é porque alguma coisa a gente está buscando, né? Alguma coisa a gente está buscando. É importante saber o que você está buscando. Mesmo que você só esteja aqui para ver qual é, né? Não tem problema. Ainda assim, essa necessidade de ver do que se trata, né, vem de um lugar dentro de você. Não brotou do nada, né? Ainda que você esteja assistindo uma versão que já foi gravada e postada no YouTube nesse momento, né? Tem importância. Alguma coisa fez você clicar aqui nesse link, aqui agora, hoje, né? Nesse momento, para encontrar alguma resposta. E o que leva você a querer encontrar essa resposta? Que resposta é essa que você quer encontrar? Que vai além de uma explicação, né? Às vezes a gente dá uma explicação aqui, outra lá, mas as explicações com certeza não nos abastecem, mas nos ajudam, né, a encontrar o norte. Uma vez que a gente encontrou o norte, a gente tem que seguir adiante e a gente tem que mergulhar, né? Essas são algumas das possibilidades do que a gente está fazendo aqui. Então, mais uma vez, bem-vindos, né, aos que estão chegando pela primeira vez e aos que já estão por aqui, né, há mais tempo, que acho muito legal quando eu vejo os nomezinhos aqui na lista, né. Então, o encontro está aberto, o espaço também está aberto, para que vocês façam bom uso dele, né, e coloquem as questões que vocês gostariam de aproveitar, né, nesta oportunidade. Aproveita a oportunidade, né, para a gente ir além, né. Sempre lembro que toda pergunta é bem-vinda, independente dela já ter sido feita antes, porque a resposta sempre é fresca, sempre é nova, sempre é inédita. Assim como a pergunta também. Não tem pergunta que não seja nova. Não é verdade? Do jeito que a gente está aqui agora, é a primeira vez que a gente está assim. Eu vivo dizendo isso na sessão de Diksha, né? Vocês já me ouviram. Todos nós estamos aqui hoje pela primeira vez, nesta primeira sessão de Diksha, né? Da mesma forma, nós estamos todos aqui hoje pela primeira vez nesse encontro. Ainda que ele já aconteça há muitos anos, hoje é a primeira vez que a gente está aqui, né? Sempre é um momento único. Não teve outro antes e não vai ter outro igual a esse depois. Não tem como, né? Então, aproveite a oportunidade. As nossas interações, tanto aqui como nos encontros de Diksha, nas sessões de Diksha, segunda-feira aqui em São Paulo, estão ficando cada vez mais intensas, né? E eu acho isso tão bonito. Quando a gente termina uma sessão de Diksha, ontem foi assim, e as pessoas não conseguem articular uma frase, né? Ela sai poucos onzas, né?
Como o rapaz que chegou ontem pela primeira vez que recebe uma Diksha. Aí quando terminou, eu perguntei para ele, e aí, como é que você está? Ele falou, aí, voei longe, né? Voar longe quando não é uma escapada, né? É uma referência muito forte, né? Significa que você alcançou novos estados, significa que a sua consciência expandiu, significa que isso que a gente está fazendo está dando certo. Né? Nossa consciência precisa expandir. Né? É da natureza da consciência a expansão. E a gente expande junto, né? Nós não somos, nós somos consciência. Né? Então, quando a consciência expande, nós também expandimos em todos os aspectos. E o que a gente faz nas sessões de Diksha é oferecer a possibilidade de expansão. Não é da mente. Né? A mente expande muitas vezes de outras formas. Né? A expansão que a gente busca está mais centrada no coração. Porque a nossa verdadeira inteligência se encontra aqui. Quarto chakra, Anahata. Então, quando falamos em expansão do coração. E uma das características da expansão do coração é a possibilidade de acolher mais coisas. E a gente acolhe as coisas pelo abraço. Né? Tudo aquilo que você inclui, tudo aquilo que você traz para si, dependente do julgamento, se é bom, se é ruim, se é feio, se é bonito, se você gosta, se você não gosta, isso é irrelevante. A possibilidade de você trazer tudo para si, necessidade e a possibilidade de incluí-las dentro de si mesmo, é que faz o coração expandir. Como eu já disse, a nossa inteligência reside no coração. Por isso que, muitas vezes, quando a gente comenta, né, que fazer escolhas faz com que você perca a sua liberdade. Né? Se você tem que fazer escolhas, você não é livre. Está precisando escolher. Né? Então, está sendo levado a escolher. Né? E quando a gente expande, o nosso estado de alegria também expande. Né? E isso toca, não só, tão somente assim, a você mesmo, né? A nós mesmos, como também é percebido pelos que estão em volta. Tudo isso faz parte do que a gente está fazendo aqui. Oi, Ana Maria. Ana Maria Dourado. Tivemos no dia 21 de janeiro o eclipse, onde muitos de nós fizemos a meditação através da força do Sol central do universo. Essa força, essa luz, pode ser considerada como a luz do orbe dourado? Oi, Ana. Poder pode. Né? Poder pode ser considerado assim. Agora, eu digo isso porque nada pode ser excluído da fonte. Então, ainda assim, o Sol, seja lá o Sol que for, né? Esse astro do qual nós aqui terráqueos somos dependentes, né? Ou outros, pertencem à mesma fonte da qual emerge, né, a presença que se manifesta pelo orbe dourado. Então não é que é o mesmo Sol, a mesma luz, não, não é. Mas é parte de. Né? Vamos compreender que quando nós nos referimos e nos relacionamos com a presença que se manifesta pelo orbe dourado, o orbe dourado é uma manifestação apenas.
uma manifestação. Mas isto que é manifesto não pode ser descrito em palavras, nem mesmo em imagens. No entanto, inclui todos os sóis. E inclui também aquilo que está além dos sóis. Então, para deixar as coisas numa proporção mais realista, né? A gente, quando se relaciona com o orbe dourado, nós não estamos nos relacionando com algo que possa ser definido, né? Por isso que eu chamo de uma manifestação, né? O orbe dourado visível, né, que nós usamos como imagem, é uma manifestação. Mas o que se manifesta está além do Sol. É mais do que o Sol. Isso é só para a gente ter uma referência, né? E a segunda coisa que eu quero pontuar é que muitas vezes a necessidade de entendimento de certas coisas não vai levar você de fato a algum lugar, né? Que diferença faz? De verdade, né, Ana? A gente saber isso. Porque fica só, né, na forma como me é possível dar uma explicação, eu vou estar falando sobre algo que eu não sei. E por mais que eu saiba e te dê uma resposta plausível, vai ficar com uma resposta questionável, sujeita a contestações, né? Então, a gente tem que ter um certo cuidado, porque muitas vezes o que a gente está querendo entender, a gente não sai da caixinha, né? E estamos fazendo uso de conceitos para entender as coisas. E as coisas não são conceitos. É só por isso que eu estou dizendo isso, viu, Ana? A gente tem que ter cuidado com os conceitos, sejam lá quais forem. Tem conceitos que são muito lindos, né? E que nos impressionam quando a gente ouve. Muitas vezes a gente até os assume como sendo verdadeiros. Fácil, né? Um lindo conceito que nos seduz pela forma como nos é apresentado, né? Pelo nome que tem, ainda assim é um conceito, né? E o convite aqui, né, que eu estou pontuando é vamos nos mover além dos conceitos, né? Por isso que eu estou me referindo ao que está além do Sol, ao que está além do universo manifesto. E é com isso que a gente se relaciona, e é disso que a gente faz parte. Nós fazemos parte da manifestação do orbe dourado. Nós não estamos separados. Somos uma manifestação diferente. Mas nós não estamos separados. Ainda que nós não nos percebamos como sendo parte de. Essa é uma fonte de angústia e de sofrimento para nós, né? Nós nos sentimos separados da fonte. Quando a gente começa a receber a Diksha e nos aprofundamos no que é a Diksha, né? A Diksha vai lá, é como se fosse um passe. Não, não é como se fosse um passe, né? Eu vou lá, sento, né? Alguém põe a mão na minha cabeça, eu me sinto bem e tal. Para mim está ótimo. Que bom, né? Mas a Diksha é muito mais do que isso, né? A Diksha, de fato, é uma forma de você voltar para casa, né?
de você se reencontrar com o seu estado natural, de você voltar para a fonte, você se tornar um com a fonte. Então nós chamamos a Diksha também, desde sempre, né, como bênção da unidade, porque ela nos reconduz ao estado de unidade. No estado de unidade, nós e a fonte somos a mesma coisa. Eu sei que eu estou falando um conceito aqui, né? Mas o conceito nos ajuda a apontar para algo, né? Então, a meditação, se você puder ter experiência, né? Se a experiência puder lhe ser dada, porque você não pode provocá-la, né? De se tornar um com a fonte, né? Aí se a fonte se chama Sol Universal ou outra coisa, o orbe dourado, é absolutamente irrelevante, né? O que vale é essa transformação que ocorre quando você, em consciência, se torna algo, né, reconhecidamente como parte de algo maior. É para isso que a gente está apontando aqui. Tá bom, Ana? Gabriel Yosulion Yamaki. Se tu, querido, toda vez que eu vou doar Diksha, eu fecho o olho e me vem o orbe dourado. Ontem, quando me deitei e você estava falando, me veio várias vezes. Você pode explicar um pouco sobre? Ô, Gabriel, eu acho que eu já estou falando sobre isso. Nem li a sua pergunta aqui, né? Mas a Ana nos trouxe, né? Gratidão, Ana. E os porquês das coisas eu não consigo falar a respeito, viu? Porque eu não faço a menor ideia dos porquês. Mas a gente pode fazer aventar algumas possibilidades, né? E eu digo isso porque a forma como nós nos relacionamos com a presença, ela é muito individual, ela é muito pessoal. É que nem interpretar sonho, né? Alguém te conta um sonho e você muitas vezes começa a dar vários significados ao sonho, né? Vai até procurar bibliografia, né? Não, porque o Jung disse isso, porque o Freud disse aquilo, porque, né, outra psicanalista falou aquilo outro, existe o livro dos sonhos, existe o livro dos símbolos. Você pode se nutrir de explicações para, né? Mas se você não souber por que você teve tal sonho, todas as simbologias não vão te ajudar em nada, né? Da mesma forma, cada um de nós, quando tem uma experiência que inclui visualizar algo, né, é interessante você se perguntar por que eu estou vendo isso, né? Por que eu estou vendo isso? O que isso que eu estou vendo me traz? Quem sou eu? Né? O que sou eu que vê isto que eu estou vendo? O que dentro de mim produz, né, ou reflete essa imagem? Que significado tem isso para mim? Você pode se relacionar com o orbe dourado sem nunca ter tido qualquer tipo de visualização, né? Eu tenho viajado muito, né? Há muito tempo, oferecendo Awareness Meditation presencial, como falei aqui na semana passada. Então, é muito comum acontecer quando eu estou já passou, né, Awareness Meditation, e tem um grupo de pessoas ali que
que assistiu e teve né, ficamos ali durante meia hora, né, as pessoas olhando. Aí depois acabou tal, as pessoas vêm muitas vezes ó, me dar um oi, me dar um abraço, né, se apresentar, comentar alguma coisa. E é muito interessante, porque muita gente vê coisas incríveis, né? E vem me perguntar o que é. Um vê luz dourada, outro vê luz azul, outro viu coisas, outro viu Osho, outro viu Bhagavan. As pessoas veem coisas, né? E isso é muito legal. Nem todos veem, mas muitos veem, né? E na hora da gente comentar a respeito do que foi visto, a única coisa que eu posso fazer é falar assim, puxa, né, o que isso que você viu diz a você? No que isso te diz respeito? Né? Quem é você depois que você viu o que você viu? Né? Porque o conteúdo do que está sendo visto nem é tão relevante assim. O importante é a consequência né, do que permanece em você depois que você vê alguma coisa. E isso é tão pessoal, né? Tão individual, é uma experiência tão única, tão particular daquele que vê. Se a gente colocar 10 pessoas deitadas, né? Ainda que todas elas tenham tido uma visão do orbe dourado, o que isso significa para cada uma dessas 10 pessoas é completamente diferente. Não tem como não ser, né? Então, Gabriel, o importante é você não focar no objeto que foi visto, né? No sentido de imagem, mas sim focar no que aconteceu com você depois que você viu o que você viu. Porque eu posso te dar algumas explicações, mas é importante você ter né, essa percepção. Né? Algumas pessoas têm muita facilidade em ver coisas. Teve um tempo que eu participava e também conduzia sessões de Diksha num lugar aqui próximo de São Paulo, Granja Viana, e era muito interessante porque eram as pessoas que moram nesse bairro que vinham, né, nas sessões de Diksha, elas de alguma forma já tinham uma forma de viver, vamos dizer assim, mais alternativa, né? Pessoas que foram morar um pouquinho afastadas de São Paulo, num lugar bonito, de muita natureza, em pequenas chácaras, em casas com jardins enormes e que tinham uma certa aversão à vida urbana, né? Mas estão aí, é um lugar pertinho aqui da cidade, para quem conhece. E eu ia para lá à noite e a gente ia lá participar da Diksha, né? Às quartas-feiras à noite. E quando terminava, às vezes demorava muito para acabar e tal, já eram 11h30, eu tinha que voltar aqui para São Paulo. Mais uns 40 minutos para voltar. Só que as pessoas faziam questão de dizer o que viam. E isso se estendia, às vezes, por muito tempo. Né? E chegou um ponto que ficou absurdo, porque havia uma espécie de competição, né, para ver quem via mais coisas. Então, a pessoa não estava mais muito preocupada em desfrutar da experiência que teve. Né? Aí, quando terminava a sessão, tinham lá, às vezes, 30 pessoas ou mais, era importante ela relatar, né, a nave que baixou ali, os ETs que saíram da nave, né, a bolha de luz azul que tomou a todos, enfim, as pessoas iam relatando algumas visões muito lindas, assim, né, sempre muito rica de detalhes né. No entanto, as pessoas eu não via as pessoas sendo transformadas
pela experiência que tiveram, né? Então tinha aquelas 3 ou 4 que nunca deixavam de ter visões incríveis e de compartilhar essas visões, né? E tudo bem, tudo ótimo, né? Mas eu não via que a pessoa de fato estava sendo transformada por aquilo que viu, né? Ela estava muitas vezes muito mais sustentando né, uma personalidade esotérica ali, uma personalidade espiritual, entre aspas, né? Como aquele que vê coisas legais, que vê coisas incríveis, e então é uma pessoa muito legal, muito incrível, porque vê coisas legais e vê coisas incríveis. Então a pessoa cai numa espécie de armadilha espiritual, né? E a gente tem que ter um certo cuidado com isso. Eu acho mais significativo a gente buscar respostas numa sessão de Diksha, né, a respeito das nossas sombras, a respeito daquilo que está no nosso inconsciente, a respeito daquilo que a gente não percebe de si, porque a gente muitas vezes trabalha muito para ter uma autoimagem, uma imagem boa de si mesmo, né, como sendo alguém da paz, do amor, da luz, de Deus. No entanto, a gente tem que incluir a busca por aquilo que a gente não sabe de si. É muito importante, para não criar uma falsa imagem de nós mesmos para nós mesmos. Depois fica tão difícil a gente se desvencilhar dela, né? E caso a gente já tenha uma autoimagem de nós mesmos, né, construída anos a fio, né, como buscador espiritual, é bom a gente rever e ver se ela é real mesmo, se ela corresponde àquilo que você internamente, integralmente é. Aí a gente cresce. Na Wallace a gente chama isso também de integridade, integridade interna. Você ser íntegro, você se interessar por aquilo que não está tão bonito assim dentro de você, né? Por aquilo que ainda é obscuro, obscuro no sentido de não ter sido visto, né? Por que é importante isso? Porque nós ainda somos movidos por essas forças nas nossas ações, nas nossas atitudes, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente deixa de fazer. É muito importante a gente dedicar, né, momentos de meditação, momentos de relaxamento com a Diksha, e se abrir completamente para ver o que precisa ser visto, sem fazer escolhas, como eu já mencionei aqui hoje, né? Se você está fazendo escolhas, você não é livre. Se peça para ver o que você não viu ainda a seu próprio respeito, né? Permita que o seu divino, nesse momento de relaxamento, nesse momento, né, em que você está no estado mais expandido de consciência, que você possa ter um encontro daquilo que ainda está dentro de você e você não sabe, você não conhece. Portanto, você ainda não é uma pessoa livre, totalmente, né? Porque você é governado por essas forças. Todos nós somos, né? Todos nós somos movidos pelas forças do inconsciente. Quando muito, né, temos 10% de consciência, mas somos movidos por 90% de forças do nosso inconsciente. Como é que a gente se libera das forças do nosso inconsciente, dos 90%, ou pelo menos reduz essa porcentagem? Buscando ver o que está ali, se interessando pelo que está ali. Precisa ter coragem? Precisa, né? Precisa. Mas
A gente não tem outra possibilidade, né? Então, sempre né, que alguma coisa, você tem a oportunidade, né, de estar num lugar ou estar numa situação em que a sua consciência, né, você está num ambiente seguro, você está protegido, protegida pela presença, peça para ver, peça para ver, peça para o teu divino te mostrar o que você precisa ver e não viu ainda, sabendo que enquanto você não ver o que você precisa ver, você está preso, está numa gaiolinha, ou numa gaiola dourada, enorme, tão grande que você nem vê as barras dela, né? Ainda assim é uma gaiola, uma linda gaiola dourada. A gente ia lá para a Índia, para a Warnes University, e já contei isso aqui outras vezes, né? E um dos nossos guias lá, um dos professores mais incríveis, né? Um cara assim, um altíssimo estado de consciência, muito engraçado, né? Ele era meio um jeito assim um pouco sarcástico, às vezes meio gozador, né? Tirava um pouco sarro da cara da gente. 1000 pessoas em volta dele, né? Todo mundo querendo se iluminar, todo mundo querendo despertar. E ele dizia assim: olha, vocês vieram até aqui, gastaram uma fortuna em passagem, viajaram dias para chegar aqui. O que vocês vieram fazer aqui, vocês vieram aqui para ver que lixo de pessoa vocês são, né? Que vocês não passam de esgotos, né? Ele chamava de fossa séptica, né? Não vem aqui achando que você vai encontrar, né, o Buda que reside em você, né? Não é para isso, isso não tem muita utilidade aqui, né? Aproveite, né, que você está aqui e constate, né, o lixo que está dentro de você, né? Aproveite a oportunidade, vá ao encontro dessas coisas, porque são elas que estão impedindo você de ser um ser humano melhor, de ser um ser humano mais feliz, de viver em abundância, né, em todos os aspectos da sua vida. E era muito ruim ouvir isso, né? Porque a gente, de certa forma, estava indo lá para ter experiências místicas lindas, né? Para meditar na luz dourada dentro do templo, né? Da suprema luz, na presença dos avatares e de tantos seres iluminados, né? Aí você ouviu uma coisa dessas, né? Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Né? Agora é diferente quando você compreende isso e vai ao encontro, né? Fala assim, puxa, né? O que é isso que acontece comigo que eu não sei? Por que eu, né, falo certas coisas? Por que eu ajo de certa forma? Por que eu tenho certas dores no meu corpo? Por que certos eventos acontecem? Outras coisas que gostaria que acontecessem não acontecem. O que é isso? Né? Que a minha vida tá meio travada, não anda para frente, parece que fico patinando no mesmo lugar. Ou quando eu me movo, a coisa vai devagar, né? Que nem uma minhoca, né? Minhoca não, um caramujinho, não, para andar daqui a ali leva um dia, né? Percorrer a distância de 1 metro, sendo que eu tenho todos os meios né, de ir muito além, né? De ter um, uma forma de viver muito mais abundante, né? É importante a gente olhar para tudo, né? Comecei aqui hoje falando dessa qualidade do coração de abraçar todas as coisas. A nossa mente não é capaz disso não, viu? A nossa mente, ela gosta, ou precisa, ou faz uso, né, dos jogos do ego o tempo todo. E a gente precisa observar esse processo, senão a gente não segue adiante.
não é? Toda jornada espiritual muitas vezes começa com a necessidade da gente sair de um mal-estar que já temos consigo mesmos, né? Justamente pela constatação de que somos pessoas limitadas, aprisionadas, condicionadas, com pouca liberdade, com poucas experiências de alegria, e que se pudermos nos tornar pessoas melhores, né, mais felizes, é por aí que a gente vai, né? Então a jornada espiritual tem esse desenho mesmo, né? Muitas vezes a gente começa justamente porque a gente está se sentindo muito mal consigo mesmo, né? No momento de crise, no momento de abandono, no momento de sentimento de desvalor, né? De baixa autoestima, é ali que alguma coisa, assim, opa, né? Alguma coisa precisa mudar na minha vida, né? Essa é uma crise muito importante. Preciso mudar, alguma coisa precisa mudar. Não posso, né, passar uma vida inteira me sentindo desse jeito e tendo vivido uma vida tão pobre, né? A verdadeira jornada espiritual, ela vem de uma crise importante. Nem todo mundo passa por essa crise de uma forma intensa, mas ela vem de uma crise, né? Vem de um estado de insatisfação, vem de um estado né, de não preenchimento, de vazio. Eu sei que todo mundo que está aqui já experimentou de alguma forma, né? Às vezes por um curto período, às vezes por um período mais longo. E a gente então sai em busca, né? Nossa, com o que eu vou preencher esse vazio que eu sinto desde que eu nasci, até mesmo antes, né? Assim que eu cheguei no mundo, falei assim, opa, não quero vir para cá não, quero ir embora, né? Aqui não tem nada para mim, não é isso aqui que eu queria. Muitas vezes a gente chega numa família, né, a primeira impressão ainda como neném é essa, né? Ela não é verbalizada, mas a sensação é essa. E aí você tem que achar, né, como não dá para voltar para trás, você tem que achar o que fazer da sua vida, né? Que rumo que eu vou dar, né? Vou construir uma carreira, vou ganhar muito dinheiro, vou ter que comprar muitas coisas, vou viajar muito, vou em busca de amor. Sim, também, né? Também. Mas mesmo que você encontre, né, a realização profissional, né, a estabilidade, a prosperidade financeira, você tenha todas as coisas que você precisa, mais do que você precisa, você tem, né? No entanto, você não está feliz, né? Fica faltando ainda alguma coisa. Aí vem a questão, né? Puxa, como é que eu vou encontrar isso que está me faltando? E o que é isso que ainda me falta, né? Eu não tenho do que me queixar, eu tenho tudo o que eu preciso, sou saudável, tenho, né, tenho o que comer, tenho onde morar, tenho o que vestir, tenho relacionamentos, sou uma pessoa bem sucedida. Tá bom, mais ou menos, né? Mas sou uma pessoa bem sucedida, né? No entanto, alguma coisa aqui ainda não está. Né? Esse é o ponto. O que é que pode nos realizar? O que pode nos preencher? O que pode nos dar esse sentimento de completude? Né? O que é isso? Isso é uma coisa muito pessoal, né? É uma coisa muito pessoal, mas é um anseio de muita gente que se dá, vou até exagerar um pouquinho,
Na verdade, eu acho que é um anseio de todos os seres humanos, né? Não é um exagero, né? É uma realidade, uma visão realista. Só que as pessoas não têm consciência de que esse anseio as move pela vida. Então vão tentando fazer uma coisa, vão tentando fazer outra. Uma hora vai para cá, outra hora vai para lá, outra hora acha que achou, aí dá um tempo, aí aquilo que achou se mostra, né? Aí deixa aquilo de lado, vai atrás de outra. Que nem a pessoa que faz não sei quantas faculdades, né? Faz 1 ano, 2 anos, aí no segundo ano descobre que não era isso, né? Aí vai lá, faz outro vestibular, ou enfim, né? Se inscreve numa outra escola, aí vai buscar outra carreira. Eu conheço gente que já está fazendo isso há muito tempo, né? Achando que uma hora vai encontrar aquilo que, né, que tem a ver com ela, né? Parece uma metáfora, mas não é, né? Então, é importante a gente encontrar isso, né? Ou ter noção de que está em busca de algo, né? E é importante a gente saber o que está buscando, o que eu quero, o que de fato vai me preencher, apesar de eu já ter tantas coisas, né? Apesar de eu já ter quase tudo que eu queria, apesar de eu ter talvez até mais do que eu esperava ter um dia, né? O que eu ainda não estou feliz? O que eu ainda não estou contente? O que eu ainda estou olhando para um lado e para o outro para ver se eu acho algo mais? Então, esse lugar dentro, que ainda está buscando, ele precisa ser também aberto, visitado, reconhecido, explorado, com muito carinho, com muita coragem, né? Esses são alguns dos aspectos que, quando a gente começa a receber a Diksha, se tornam prioritários, né? E também se tornam encontráveis. Tem um grupo de pessoas que são buscadores profissionais, né? Estão sempre buscando. Tem amigos meus aí de 30 anos, 40 anos, né? Estão buscando, buscando, buscando. Se autodenominam buscadores, né? Tudo bem, somos todos buscadores. Mas será que a gente nunca vai ser encontrador, né? Vamos ser apenas buscadores que não acham nunca, né? Que não encontram nada nunca? Sim, acontece. Muita gente se identifica como buscador, né? E sempre que está próximo a encontrar algo, olha para o outro lado, né? Sai fora, né? Opa, aqui eu corro o risco de deixar de ser buscador, né? Quem sou eu se eu não for mais um buscador, né? Então melhor eu desviar né, minha busca para o outro lado, porque estou correndo algum risco aqui, né, de encontrar o que de fato eu estava procurando. E eu não sei o que vai ser de mim se eu de fato encontrar o que eu estou buscando. Melhor eu evitar, né, continuar buscando em outro lugar. Parece piada, mas não é, viu? Eu encontrei muitos buscadores. E encontrei encontradores também, mas em menor número, né? É importante você saber se você quer encontrar o que você está buscando, né? Muitas vezes a gente só está buscando, mas não quer encontrar não, né? Pode ser perigoso encontrar,
Pode ser que você desapareça como pessoa. Provavelmente é isso que vai acontecer. É paradoxal, né? Mas é assim mesmo. Eu vou preparar para a Oneness Meditation agora. E espero que vocês também se preparem um pouquinho, né? Para quem nunca participou antes, a Oneness Meditation é uma transmissão de presença, de conexão através dos olhos, né, do meditador. Tem duração de 20 minutos. Então, é acompanhado de uma música. E você tem a possibilidade de se conectar com o seu divino, com a presença, com o orbe dourado, com a luz suprema, enfim, tem tantos nomes, né? O nome ou a forma que seja mais confortável para você. E durante a Oneness Meditation, permita que essas coisas que foram comentadas aqui entrem em você não como palavras, né, faladas e ouvidas, não como conceitos apresentados, mas sim como algo que sirva como uma abertura para que você seja uma pessoa mais livre e mais feliz, né? Namastê, queridos. Daqui a pouco, em 15 minutos, eu vou oferecer a Oneness Meditation, tá bom? Aí você sai aqui da sala, clica no outro link e a gente se encontra. Gratidão pela presença.